Jó 31, versículo 4, está escrito: Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou. Tito 3, versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu: Evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas, os debates a respeito da lei dos judeus. Estas coisas são inúteis e sem valor. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outras confissões religiosas. Bom dia a cada um de vocês que ouvem esse programa. Um programa que quer levar até a casa de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança e ser uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. A gente sempre ouve dizer, as pessoas dizem por aí, religião, política e futebol não se discute. Não sei. Mas de onde vem esse ditado? Eu acho que vem do fato que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos obrigar a nada nessa vida. Nós, cidadãos brasileiros, somos livres para escolher qualquer coisa. Mas pensando mais a fundo, pensando bem conosco, todos nós, cada um de nós, pessoas, nós somos feitos de 3 partes. Uma parte religião, uma parte política e uma parte futebol. Religião é a nossa parte oculta, inexplicável, o espiritual. Sabe, mesmo quando muitos dizem que não tem religião, que são agnósticos ou ateus, no entanto, eles não podem negar a existência de sua alma, o espírito, ou a eternidade. Política é a parte material do ser humano. A vida social, o trabalho, a comida, a segurança, a sobrevivência numa sociedade hostil e predadora. Política é o nosso racional. Política, por exemplo, é essa coisa toda que está acontecendo em volta no último mês aqui no Brasil. E também a nossa preparação para as eleições em outubro próximo e aquele coisa que vai indo por baixo dos panos assim que estão acontecendo. Mas e futebol? Futebol. Futebol é nossa parte emotiva. Futebol representa a parte lúdica do ser humano, o lado criança, a parte divertida. Futebol pode ser o próprio futebol, mas pode ser a pescaria, a festa com os amigos. Enfim, qualquer coisa que faz a gente sair da rotina do trabalho. Futebol, dá para se dizer assim, é o lazer. É o fundamental para uma vida saudável. Por isso ninguém vive sem religião, ainda que diga que não tem religião. Ninguém vive sem política, ainda que diga eu não me meto em política. E nem ninguém vive sem futebol, ainda que diga eu não tenho time nenhum. E é por isso também que as pessoas dizem que estes são assuntos que não se discutem, isso é, cada um tem a liberdade e ninguém pode obrigar nada a ninguém. Porque
Foi assim que Deus nos fez. Com esse princípio de liberdade para escolher, um princípio que está registrado na Bíblia, lá no livro de Gênesis, Adão e Eva estavam livres para decidir. Decidir inclusive entre o bem e o mal. E quem conhece o resto da Bíblia, sabe que foi assim mesmo que Deus continuou tratando toda a criatura humana. Dando liberdade às pessoas, dando liberdade ao ser humano para escolher. Desta forma, o ser humano não está preso por Deus nesse mundo criado por Ele. O ser humano vive em liberdade total nesse mundo. Um mundo sem campos, sem cercas. Mas nós somos livres por Deus. Pela graça de Deus, nós somos livres, diz o tema da igreja desse ano. Mas é preciso entender que nesta liberdade que Deus nos dá, nós somos livres para cuidar. Vêm as consequências da nossa escolha. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres das consequências da nossa escolha. Se escolhermos a parte boa, é claro, as consequências são boas. Se escolhermos a parte ruim, vêm as consequências ruins. E a Bíblia está cheia de exemplos. Exemplos que podem ser lidos e seguidos, exemplos que não deveriam ser seguidos. Josué diz: decidam hoje a quem vão servir. Resolvam qual Deus vocês querem. Se abandonarem a Deus, estão por sua própria sorte. Isaías disse: fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborreceram, diz Deus. E Lucas 10, Jesus diz: apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor. E ninguém vai tirar isso dela. Estes e tem mais um monte de texto bíblico que apontam para esse princípio da vida humana. A liberdade. A liberdade que nós temos de escolher, de decidir, de tomar decisões. E decidir inclusive a própria religião, o próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também nos dá uma colher de chá. Ela nos indica a melhor escolha. No Antigo Testamento, no Salmo 96, versículos 4 e 5, lemos: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Javé, porém, fez os céus, a terra e tudo o que neles há. Isaías 45, versículos 5 e 7, está escrito as palavras de Deus: eu, somente eu, sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldição. Eu, o Senhor, faço tudo isso. E no apóstolo Paulo, numa de suas cartas, 1 Tessalonicenses 1, versículos 3 e 7, ele mostra como a gente vê na televisão a propaganda, que os cristãos da cidade de Tessalônica também faziam propaganda. O apóstolo Paulo escreve: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, vocês são exemplo para todos os cristãos. E fazem propaganda. No Evangelho de Mateus, Mateus 22, versículo 21, Jesus, com uma moeda na mão, com a figura do imperador de Roma, diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E com isso Jesus calou a boca dos judeus que queriam fazer uma pegadinha com ele. Ao mesmo tempo, Jesus lembrou desse princípio de liberdade que nós temos, de escolher o quanto nós devemos dar a Deus e o quanto devemos dar ao mundo político.
E isso é importante nesses dias tão conturbados politicamente no nosso país. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, vocês todos que estão me ouvindo, seria bem mais fácil para nós se Deus tivesse criado a gente do mesmo jeito como nós fazemos com os nossos bichinhos de estimação que ficam presos em gaiolas, em coleiras, ou dentro de casa, ou no pátio. Seria bem mais fácil para nós se o Criador fosse autoritário, mandão, ditador. Podemos ter a certeza que ele jamais permitiria as coisas que acontecem nesse mundo em que nós vivemos. Não permitiria corrupção, doença, morte, roubalheira, assassinato. Nós estamos onde nós estamos, gente. A nossa política está do jeito que está. O nosso mundo está do jeito que está, com guerra, violência, fome, destruição, refugiados. Exatamente por causa desse princípio de liberdade que nós temos. Lamentavelmente, o ser humano tem usado a liberdade para o mal. E nós, cristãos, não somos diferentes. No entanto, nessa história de liberdade, tem o Evangelho. A boa notícia de que Deus arranjou um jeito para nos livrar de nossas escolhas erradas. E esse Evangelho agora é a nossa única salvação. É a única salvação da humanidade. Isso porque depois da decisão lá no Jardim do Éden, em abandonar o Criador, todos os seres humanos, também eu, você que está me ouvindo, não conseguem mais por si próprios fazerem a escolha certa. E aí aparecem as contas bancárias na Suíça, os desvios de verbas, os desmandos e por aí afora. O apóstolo Paulo diz assim: todos se desviaram. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Romanos 3,12. Na verdade, a nossa situação é igual a destas pessoas que estão debaixo dos escombros do terremoto que aconteceu no Peru semana passada e que milagrosamente alguns estão sendo retirados vivos. Estamos debaixo de toneladas de concreto das ruínas que o pecado provocou. Estamos todos presos, sem nenhuma chance de sobreviver. Peguem o exemplo do nosso Senado e Câmara dos Deputados. Quantos dá para tirar de lá? Só existe uma salvação. E alguém nos encontrar e nos retirar dos escombros que estão sobre nós para nos resgatar. E foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez na minha vida e faz na tua, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,13. Isto é, Ele veio até nós e se colocou em nosso lugar. E para nos salvar. Ele sofreu o peso do pecado, morrendo debaixo desse pecado. E aí nós temos uma liberdade completa. Finalmente estamos livres. Livres para viver. Isso me faz lembrar dessas cenas tão tristes que estamos vendo na televisão. A roubalheira, as acusações, as denúncias de corrupção, de crime. Também a gente passa outros canais, porque a TV aqui brasileira não mostra. Vejo refugiados morrendo no Mediterrâneo, refugiados passando fome na Turquia, pessoas sendo retiradas dos escombros desse último terremoto no Peru. Sabe, a gente pode imaginar a alegria das pessoas sendo retiradas do escombro, a alegria dos refugiados conseguindo atravessar o Mediterrâneo,
A alegria dos refugiados que conseguem passar mais uma cerca depois de tanto sofrimento e desespero. Acho que nós aqui no Brasil não conseguimos nos dar conta do resgate, da salvação que Deus realizou em nossa vida. A gente se esquece facilmente disso. Por isso a gente precisa sempre de novo olhar para essa cena. Olhar para as imagens de Jesus nos resgatando sobre o escombro do pecado. Olhamos para essa imagem especial, a imagem da Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus diz: façam isso em memória de mim. E nunca se esqueçam daquilo que eu fiz por vocês, pede o Salvador. É por isso que a gente precisa participar da comunidade. É por isso que a gente precisa ir para o culto, para a missa. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia, participar do grupo de estudo bíblico, participar dos grupos de mulheres, para ser lembrado sempre de novo daquilo que facilmente nos esquecemos. E não cair nas escolhas erradas. Era isso que o apóstolo Paulo precisava lembrar aos cristãos de Tessalônica, de Corinto. Irmãos, sabemos que Deus os ama e escolheu vocês para serem deles. 1 Tessalonicenses 1,4. Os cristãos dessa cidade, onde hoje é a Turquia, ouviram o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Tudo porque Deus tinha escolhido eles. Não foram eles que escolheram Deus, não. Deus havia escolhido eles. Esta é a grande verdade que a Bíblia nos traz. Essa é a grande verdade que nós precisamos dar atenção sempre de novo. Se hoje eu e você que está me ouvindo fazemos parte de uma igreja, ouvimos e cremos na palavra de Deus, não foi porque nós decidimos isso. Não foi porque meu pai e minha mãe me levaram para ser batizado e me fizeram participar da catequese, do ensino confirmatório. Se hoje nós vamos para a igreja, temos uma comunidade, não foi porque a gente resolveu. Além de Deus ter dado condições físicas para a gente participar de uma comunidade, a gente está vivo, Deus também deu condições espirituais. Isso é bom nunca esquecer. Antes que algum tipo de orgulho enche o nosso coração com pensamentos tipo: eu faço parte de uma comunidade porque eu decidi. Ou tipo: ninguém manda na minha vida. Ou algo tipo assim: eu sou dono do nariz para decidir. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Todos nós somos donos do nosso nariz. Mas só para cheirar as coisas podres e ruins. O nosso nariz não consegue cheirar as coisas boas que vêm de Deus. Para isso precisamos de um olfato novo, transplantado. A Bíblia chama esse novo nariz de novo homem, nova natureza. Ou simplesmente fé. Ou também podemos apontar para o lema da nossa igreja: pela graça de Deus, nós somos livres. Livres para cuidar. Foi no batismo que Deus nos tornou livres. Deus nos deu a liberdade. Nos transformou em filhos, em filhas amadas, herdeiros da vida eterna. E agora, você que está me ouvindo, eu te digo, nós somos filhos e filhas crescidos com liberdade. Nós somos livres. Podemos escolher religião, política, futebol. Podemos decidir sobre todas as coisas da vida. Podemos escolher qual o partido que nós vamos votar. Podemos escolher os nossos governos municipais, prefeito, vereador. Enfim. Dai a César o que é de César.
Ah, podemos escolher entre Grêmio e Inter? Colorados e gremistas? Ou qualquer outro time? Mas o principal, gente, é que nós também podemos escolher se nós queremos esse Deus que já nos escolheu. Se nós queremos esse Deus revelado em Cristo, que nos dá toda essa liberdade, e aí buscar o bem e não o mal, como diz Amós, ou escolher outros deuses que andam por aí. Pastor, Deus só tem um só. Não, não. Deus só tem um só, que é o verdadeiro. Mas nós temos um monte de deuses criados por aí. Tem gente que transforma a política em Deus, o seu partido em Deus. Tem gente que transforma a sua ideologia em Deus. Tem gente que transforma os bens em Deus. Nós podemos até nem escolher, gente, e ficar sem nenhum Deus. E isso eu acho que não existe. Nós podemos adorar a nós mesmos e nos transformar a nós mesmos em Deus. Nós somos donos do nosso próprio nariz. Podemos escolher o bem ou o mal, a justiça ou a injustiça. Podemos escolher se queremos servir a Deus com todas as consequências, com nossas ofertas, nosso tempo, nossos dons, nossa vida, ou se queremos usar a nossa vida e as coisas que temos para nós mesmos, para acumular e servir ao Deus capital, ao Deus dinheiro. Não sei. Nós somos livres para decidir. Mas ainda bem, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus continua fazendo propaganda de si mesmo. E Ele sabe que no mundo, o diabo, a nossa natureza humana, na verdade, fazem propaganda enganosa. Por isso Deus nos alerta, e alerta sempre de novo dizendo: eu, somente eu, sou o Senhor. E não há outros deuses além de mim. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. Eu mando bênção e maldição. Eu, Senhor, faço tudo isso. Então, nós somos livres. Livres pela graça de Deus, livres para cuidar. Então, buscai o bem e não o mal, como diz Amós, em Amós 5,14. Com a força desta palavra. Dessa palavra verdadeira. Focalizada na cruz, sem dúvida. Não existe outra escolha melhor. E que Deus nos abençoe e nos anime hoje e sempre. Amém.